estudantes, tudo bem? Para iniciar nossa aula, vou higienizar minhas mãos, porque eu não tenho aqui pia nem torneira para lavar, então eu passo um álcool para higienizar, ok? Agora vocês não, vocês podem lavar aí na casa de vocês, né? Então, bem-vindos à aula de língua portuguesa do 7º ano, adequação pedagógica. Eu sou a professora Simone. E como eu estava falando, vocês precisam lavar as suas mãos aí, né? Vamos ver um vídeo demonstrando como lavar corretamente as mãos. De olho lá na tela. Muito bem, todo mundo lavar as mãos. E vocês prestaram atenção no vídeo que na hora que eu estou ensaboando as mãos, eu deixo a torneira desligada? Olha lá o recadinho do nosso amigo. Ao lavar as mãos, evite o desperdício de água. Então, feche a torneira no momento que está ensaboando e só abra na hora de enxaguar, ok? Agora vamos ver o que vamos fazer hoje, a nossa rotina, o que planejamos. De olho lá na tela. Nós vamos organizar os materiais, vamos registrar a data e a aula, vamos recordar as características do gênero poema, vamos fazer o registro no caderno, leitura e compreensão, atividades e, por último, os desafios. Então, a primeira coisa que está na nossa rotina é a organização dos materiais. Vamos ver quais materiais vamos usar. O caderno ou a folha de sulfite, o lápis ou a caneta, a borracha e o apontador. Enquanto vocês separam os materiais e higienizam, eu aguardo um pouquinho.
Já separaram os materiais? Então agora deixe do lado ali, pegue só o caderno, o lápis ou a caneta e vamos registrar a data e a aula de hoje. De olho lá na tela. Vocês vão escrever a data de hoje, vão pular uma linha e vão escrever língua portuguesa. Enquanto vocês fazem o registro, eu aguardo mais um pouquinho. Pronto, já fizeram o registro?
Então, deixa o caderninho ali do lado que nós vamos começar a nossa aula. Como eu falei para vocês, hoje nós vamos recordar as características do gênero textual poema. Então, eu falei para vocês, o poema é um gênero textual. Vou contar uma coisa, uma curiosidade, uma coisa que às vezes as pessoas se enganam e acabam errando, certo? É a palavra poema e a palavra poesia. O poema é o gênero textual que nós vamos ver hoje. A poesia são coisas artísticas, certo? Então, por exemplo, eu posso ver numa obra de arte poesia. Não só artístico, mas coisas e objetos também. Eu posso olhar para essa planta, para essa florzinha e ver poesia nela. Num passarinho voando, eu posso ver poesia, certo? Só que a poesia está dentro do poema. E o poema usa as palavras para fazer poesia. Conseguiram entender? Isso é uma coisa que às vezes as pessoas se enganam, certo? Então, o poema é o gênero textual, que tem estrutura, tudo. E poesia está no poema, mas podemos ver em outras coisas também, certo? Então, de olho lá na tela. Poema é um gênero textual geralmente escrito em versos e estrofes. Sua finalidade é expressar algum sentimento, emoção ou pensamento. O poema pode ter métrica e rima, ou pode abrir mão desses recursos estilísticos. Então, existem poemas que têm uma estrutura, né, com versos, com estrofes, e existem outros que não têm. Nós vamos ver, vou mostrar para vocês. Então, vamos lembrar. No encontro passado que nós conversamos sobre poema, nós vimos o livro do autor Elias José. Eu contei um pouquinho para vocês ali sobre o Elias José, que é um poeta, né? Ele já é falecido, ele é mineiro aqui, né? É brasileiro, de Minas Gerais. E então, dentro desse livro, nós trabalhamos um poema. E nós vimos que este poema trabalhado do Elias José possuía toda a organização bem clássica do poema, né? Tinha as rimas, né? Tinha estrofes e tinha versos. Vamos observar. Então, ali, ó, o poema pode estar organizado em estrofes. Então, vou circular para vocês verem, ó. Uma estrofe, 2 estrofes, 3 estrofes, 4 estrofes, 5 estrofes. Então, este poema do Elias José está organizado em 5 estrofes. E ele também possui versos. Eu vou pegar uma estrofe para mostrar para vocês. Ó, cada linha dessa estrofe é um verso. Olha ali, nós temos 4 versos nesta estrofe. Outra característica do poema é que ele tem rima, né? Então, as rimas são as palavras que combinam o som. Isso é uma outra coisa que precisamos prestar atenção. Às vezes, não é a mesma letra, mas sim o mesmo som, né? Então, vamos ver ali, ó. Então, rima é a repetição de sons idênticos, iguais ou parecidos, em uma ou várias sílabas, nos finais de 2 ou mais palavras. Então, a gente tem que prestar atenção. Por exemplo, ali, ó, um livro é uma beleza, é caixa mágica só de surpresa. Então, vamos destacar quais são as palavras que estão rimando. Então, é a palavra beleza e a palavra surpresa. Deu para perceber que a palavra beleza e a palavra surpresa, elas têm o mesmo som final, mas a escrita é diferente. Beleza escreve com Z e surpresa escreve com S, né? Que daí tem aquela regrinha que o S entre as vogais tem som de Z. Então, a gente precisa prestar atenção. Às vezes não é a mesma forma de escrita. A rima é escutar o som.
Ó, vou ler de novo para vocês. Um livro é uma beleza, é uma caixa mágica só de surpresa, certo? Então, gravaram bem isso, né? Outra coisa que eu falei lá no começo, os poemas, eles podem ter essa organização, mas eles podem não ter, né? Então, esse poema que nós vimos, ele é escrito em estrofes e versos, né? Mas existem poemas que não têm essa forma de escrita. Observem esse que eu trouxe para mostrar para vocês, do autor Gabriel Garcia Marques, né? Este poema é escrito em prosa. Ele é escrito de uma forma corrida. Ele não tem a estrutura de estrofes, né? Então, são chamados poemas em prosa, pois a estrutura é de um texto comum, certo? Gravaram bem? Depois a gente vai fazer atividade e vocês vão responder isso, hein? Prestem atenção no que a professora está falando. E existem também outros poemas, outros tipos de poemas, que nós chamamos de poemas concretos. Ó, eu trouxe um poema concreto que eu fiz. Olha ali o poema, coloquei até o meu nome ali embaixo, porque eu sou a autora deste poema. Então, esse poema concreto, ele é escrito com as palavras ali, então o título dele é Proteção. Então, eu fiz utilizando a palavra proteção e as duas palavras, use máscara, use máscara, use máscara. E os poemas concretos, eles têm a forma do que você está expressando no poema, né? Por exemplo, eu trouxe um outro poema ali para mostrar para vocês, ó. Tá escrito ali, ó, o infinito dos seus olhos me faz encontrar o... E daí continua, o infinito dos seus olhos e continua, porque é o símbolo do infinito. Então, utilizou as palavras e o símbolo que significa o infinito, né? Por exemplo, eu posso desenhar uma flor com a palavra flor, né? Sempre utilizando a palavra flor e fazer o desenho da flor, né? Isso é considerado um poema concreto, certo? Os poemas, eles foram modificando com o tempo, né? A partir de uma certa época da nossa história, porque antigamente todos eles tinham métrica, todos eles tinham estrofes, versos e precisavam seguir isso. Depois de uma semana de arte que teve, né? É chamada Semana de 22, eles conseguiram mudar isso, né? Os poetas, né, os escritores, eles tiveram uma licença poética e eles podem utilizar nos poemas e fazer os poemas do jeito que eles quiserem, colocando aquilo que está lá na característica, sentimento, emoção, querendo mostrar alguma coisa, certo? Então, hoje nós temos essa licença, né? Essa possibilidade de trabalhar com as palavras e criar de acordo com o nosso sentimento. Então, agora chegou o momento de vocês fazerem um registro. Espero que vocês tenham prestado bem atenção, porque depois nós vamos fazer as atividades. Então, peguem o caderno, peguem lá a caneta ou o lápis e vamos registrar tudo que nós aprendemos. Então, vocês vão escrever lá. Pular uma linha abaixo da língua portuguesa, vão escrever gênero textual poema, poema em prosa e poema concreto. Enquanto vocês fazem o registro, eu aguardo um pouquinho.
Pronto? Fizeram o registro? Então, fecha o caderninho, deixa o caderno ali do lado com o lápis ou a caneta e vamos fazer as nossas atividades. Agora que vocês vão, quero ver quem vai acertar a atividade, quem prestou atenção no que a professora falou, certo? Vamos lá para as nossas atividades. Primeira atividade. Prestem atenção que eu coloquei ali na tela o poema, certo? Tá o poema ali. Então, a pergunta. O poema de Gabriel Garcia Marques está organizado em estrofes e versos, em prosa ou na forma concreta? Como que está organizado esse poema que eu coloquei ali para vocês observarem? Então, enquanto vocês respondem, eu espero um pouquinho. Vamos ver qual que é a resposta? Então, a pergunta era: o poema de Gabriel Garcia Marques está organizado em estrofes e versos, em prosa ou na forma concreta? Então, eu trouxe o poema ali para vocês observarem a estrutura. Vamos ver qual é a resposta? O poema está organizado em prosa, né? Ele não tem nem estrofes e nem versos, e nem na forma concreta. Ele é um texto comum, né? Só que é um poema pelo conteúdo dele. Então, está organizado em prosa. Próxima pergunta. O poema Proteção está organizado em estrofes e versos, em prosa ou na forma concreta? Vocês lembram que a professora falou e explicou para vocês? Então, agora está na hora de usar esta informação. Vou dar um tempinho para vocês.
Pronto? Já sabem qual que é a resposta correta? Vamos corrigir juntos, tá? Então, o poema Proteção está organizado em estrofes e versos, em prosa ou na forma concreta. Vamos ver a resposta? Muito bem, o poema Proteção está organizado na forma concreta. Próxima atividade. O poema Caixa Mágica de Surpresa está organizado em estrofes e versos, em prosa ou na forma concreta. Esse é aquele poema, né, que nós vimos, que ele tá, ó, prestem atenção, lembrem o que a professora falou. Não tá difícil de responder essa. Enquanto vocês respondem, eu dou um tempinho para vocês. Pronto? Descobriram qual é a resposta correta? Vamos corrigir juntos? Vou fazer a pergunta novamente, ó. O poema Caixa Mágica de Surpresa está organizado em estrofes e versos, em prosa ou na forma concreta? Vamos ver qual é a resposta correta? Olhem lá. Em estrofes e versos, né? Esse foi o primeiro que nós vimos, que a professora circulou e mostrou bem direitinho até a questão das rimas. Então, agora nós vamos para os nossos desafios. Vocês têm que prestar muita atenção. O primeiro desafio, vocês vão ter que descobrir qual é a palavra secreta. Qual palavra que está escondida ali? A professora colocou algumas letras, ó, a letra E, a letra O, a letra P, a letra M e a letra A. Elas estão soltas. Vocês vão ter que juntar essas letras e descobrir qual é a palavra secreta.
Enquanto vocês descobrem, eu dou um tempinho aí para vocês. Descobriram qual é a palavra secreta? Olha lá na tela, ó. Então, nós tínhamos a letra E, a letra O, a letra P, a letra M e a letra A. Qual será que é a primeira letra dessa palavra? É o gênero textual que nós trabalhamos hoje. Vocês lembram com qual letra começa? Olha lá, ó, com a letra P. Depois da letra P, era a letra O. Po. Depois a letra E. Poe. Agora ficou fácil, né? A letra M e a letra A. O gênero textual que nós trabalhamos, poema, né? Nós vimos 3 estilos de poemas, né? Então, ó, a professora colocou ali na tela para mostrar para vocês. Muito bem, vamos para o nosso próximo desafio. Ali, vocês estão observando várias capas do livro do Elias José. Vocês têm que descobrir qual capa está na posição diferente. Tem que prestar muita atenção. Tempo para vocês. Conseguiram descobrir qual que é a imagem ali da capa do livro que está na posição diferente? Vamos corrigir juntos, de olho lá na tela. Então, o livro que está na posição diferente ali, a capinha do livro, era aquele que estava bem no meio ali, vocês perceberam? Olha lá. Muito bem, vamos para o próximo desafio. Aqui, ó, vocês vão ter que encontrar as crianças que estão usando máscara. Porque tinha um dos poemas, né, que era o poema concreto que a professora Simone fez, que falava sobre proteção e sobre máscara.
Então, aqui nesta imagem, vocês têm que procurar as crianças que estão utilizando máscara. Tempinho para vocês. Pronto? Conseguiram encontrar as crianças? De olho lá na tela, vamos fazer a correção juntos. Olha ali, ó. Nós temos uma menina que está usando máscara e um menino ali também usando máscara. Os outros são adultos, né? Então era para procurar as crianças. E assim nós terminamos a nossa aula. Vamos ver na nossa rotina se conseguimos cumprir com tudo o que havíamos planejado? De olho lá na rotina. Nós organizamos os materiais, fizemos o registro da data e da aula, recordamos as características do gênero poema, fizemos o registro no caderno, fizemos a leitura e a compreensão dos poemas, né, da estrutura e tudo, fizemos atividades e, por último, os desafios. Conseguimos cumprir com tudo, né? Então, agora está na hora de ir embora, né? Eu vou colocar a minha máscara para ir embora. Preciso higienizar as minhas mãos, né? Fique em casa, mas se precisar sair, use máscara. Não esqueça, ainda precisamos nos proteger, certo? Então, tchau! Até a próxima aula.